Oi, gente! Espero que esteja bem com a tua vida. Eu quero trazer uma mensagem para você no dia de hoje, que está na Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Olha o que está escrito, olha só que interessante. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E este quem? O homem tenha domínio sobre toda a terra. O homem é para ter domínio sobre toda a terra. Deus deu essa autoridade para o homem. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, o que não refere à aparência física. Não se refere à aparência física de Deus, mas sim à característica divina. Quais são elas? A capacidade de raciocínio, liberdade de escolha, o amor, a criatividade, as emoções, o senso, gente, o senso de justiça. Essa semelhança, ela também se manifesta na capacidade de trabalhar, de cuidar da criação, de ter relacionamentos, refletindo o próprio caráter de Deus. Embora a imagem ela tenha sido afetada pelo pecado, mas ela pode ser restaurada através da fé em Jesus Cristo. E a imagem foi afetada, apagou, eliminou a imagem que o homem tinha de Deus. E o pecado veio, apagou isso. Mas através da restauração, que é pela a nossa fé em Jesus Cristo, voltamos a ter a imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Olha, não é aparência física. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, a imagem não se refere ao corpo semelhante ao de Deus. Por quê? Porque Ele é espírito. Ele é espírito. A nossa imagem e semelhança dele são as características. Quais são as características? A semelhança se encontra em qualidades como racionalidade. Racionalidade é a capacidade de pensar, é a capacidade de ter raciocínio, é a capacidade de se expressar. Essa sim é uma das qualidades semelhantes a de Deus. A liberdade de escolha, a liberdade de você querer escolher, a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Você que escolhe. Deus sempre diz na palavra dele: eis que eu coloco diante de vós o caminho do mal, o caminho do bem. Portanto, cabe ao homem escolher. E também temos o amor. O amor é a capacidade de amar, é a capacidade de expressar o afeto. O amor tudo suporta, o amor tudo espera. O amor é muito forte, o amor restaura. E também temos a criatividade. Como que é a criatividade? É a aptidão para criar, é a aptidão para inovar, refletindo a criação de Deus. Deus é criador? Deus é criador. Você é filho de Deus? Você é criativo. Tal pai, tal filho. Você tem que aprender a criar, você tem que aprender a inovar. Deus te deu essa aptidão, então abrace, alinha o teu cérebro para isso. E também temos as emoções. O que são as emoções? A capacidade de sentir alegria, capacidade de sentir tristeza, a capacidade de sentir raiva, a capacidade de se entristecer. Nós temos essa capacidade. Temos que buscar esse domínio
das nossas emoções, porque o nosso espírito, ele tem que orientar e coordenar a nossa alma, porque a nossa alma precisa controlar as emoções, precisa aprender a governar, a administrar, porque a nossa alma é que tem esse poder de administrar. E também tem a justiça e a moralidade. É a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Senso de justiça é você saber fazer justiça. Por quê? Porque Deus não se agrada da injustiça. Em lugar nenhum, em momento nenhum, Deus aceita isso. Mas a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, isso faz parte da justiça, da moralidade no ser humano. Os aspectos adicionais da imagem e semelhança. Olha, capacidade de representar Deus. Os seres humanos, eles são criados para representar Deus na terra, atuando como seus representantes. Por isso que Deus deu a ele o ser mordomo, o ser de administrar, o ser de governar a terra. Deus deu essa capacidade ao homem e cabe ao homem realizar isso. Deus foi bem claro: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e este domina sobre tudo na face da terra. Também deu ao homem ser corregente, que quer dizer que os humanos têm a responsabilidade de cuidar, de dominar a criação, agindo como governante, mordomo de Deus. Deus deu essa capacidade para o homem, deu a você, para você dominar, para você tomar posse. E também ele deu a nós o entendimento de relacionalidade. A criação de Deus, como o homem e a mulher, reflete o caráter relacional de Deus e a necessidade de relacionamentos. O homem precisa relacionar com seres humanos, relacionar na comunidade. O homem, ele precisa buscar conhecimentos e, através desse conhecimentos, ele transbordar o que ele aprendeu com os conhecimentos. Porque se eu tenho conhecimento e eu guardo esse conhecimento, a tendência é acrescentar gordura no meu cérebro. Você já ouviu falar do cérebro obeso? É muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento. E você não tem relacionamentos com pessoas e fica guardando com você o que você aprendeu. Então você precisa transbordar. Quando você transborda o seu conhecimento, aí entra a sabedoria. Agora sim, você passa a ser um homem sábio e uma mulher sábio, porque você aprendeu. Agora você está ensinando, você está transbordando, você está multiplicando os talentos. Agora sim caiu a ficha. Multiplicar talento é você passar o que você sabe para frente. É ensinar outras pessoas, multiplicar os talentos. Leia hoje também a passagem dos talentos. Você vai entender que se você tiver só um talento, você não vai se alavancar. Você não vai se alavancar. Aí Deus vai pegar esse talento que você tem e vai passar para outras pessoas que têm 3 talentos, 5 talentos. Por quê? Porque elas já têm experiência de multiplicação de talento. Elas já aprenderam a transbordar. Então você que tem um talento, você precisa transbordar. Senão você vai ficar um obeso mental. E este pecado que nos separou de Cristo, que acabou com a imagem de semelhança no homem, através da restauração em Cristo. A fé em Jesus Cristo é a recepção do Espírito Santo, iniciam um processo de restauração
dessa imagem divina, levando a pessoa cristã, levando a pessoa que crê em Jesus a ser moldado, lapidado em justiça e santidade. Pense nisso. Você é a imagem e semelhança de Deus e você tem que tomar posse, você tem que dominar. A escolha é tua. A escolha é sua. Faça a sua escolha e transborde os seus conhecimentos. Que Deus abençoe o seu dia.